Nós estamos chegando nesse domingo, na última palavra da série As 7 Palavras da Cruz. E nós chegamos na palavra que é o centro da cruz: amor, agapao. É o amor beligerante de Deus, o amor que moveu o coração de Deus a restaurar o relacionamento dele comigo, com você e com toda a humanidade. Abra a sua Bíblia, por gentileza. João capítulo 3, no versículo 16 até o versículo 18. Eu vou ler na versão da Bíblia amplificada. O texto diz assim: porque Deus amou e valorizou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê e confia como Salvador não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar e condenar o mundo, isto é, para iniciar o juízo final do mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê e decidiu confiar nele como Salvador e Senhor pessoal, não é julgado por este. Não há julgamento, não há rejeição nem condenação. Mas aquele que não crê e decidiu rejeitá-lo como Salvador pessoal e Senhor, já está julgado e foi condenado e sentenciado, porque ele não creu e não confiou no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que é verdadeiramente único, o único de sua espécie, o único que pode salvá-lo. Quando eu olho para essa realidade desta palavra de João, quando eu olho para esse verbo, agapao, quando eu olho para essa expressão, eu consigo imaginar a benevolência, o amor, a entrega da pessoa de Deus. E é muito legal porque quando eu olho para Deus, eu não preciso provar a sua existência. Porque a proposta da Bíblia nunca foi provar a existência de Deus. Mas eu olho para Ele e consigo perceber que Ele é. E se Ele é, o amor dEle foi revelado por mim quando eu olho para a cruz. Quando eu olho para a Bíblia, eu consigo imaginar que o amor é o atributo, é o ponto central e de Deus é o fruto principal que todos aqueles que seguem a Deus através de Jesus Cristo deveriam evidenciar na sua própria jornada, na sua própria caminhada. Quando você olha para a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, você vai encontrar esta palavra, a palavra amor, arep, que em toda a Septuaginta é traduzida por agapao, essa mesma entrega, essa mesma compreensão. Então eu consigo imaginar, eu consigo pensar, eu consigo entender, eu consigo discernir, eu consigo mergulhar na profundidade de que o amor de Deus não é simplesmente uma ideia, mas é algo que é baseado na sua aliança, na sua disposição. É interessante, nós temos caminhado, já são 7 semanas, essa é a 7ª semana, e nós começamos essa jornada entendendo a autoridade de Deus.
Nós compreendemos a sua aliança, compreendemos as consequências desta aliança, nos dando fé, nos dando esperança, nos dando alegria, nos dando vida e agora nos dando amor. É interessante porque essa palavra, ela vai nos envolvendo. 1 João no capítulo 4, no versículo 8 até o versículo 10, o texto diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, e enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou o seu Filho como oferta pelos nossos pecados. Então eu vou encontrar um eco dessa verdade em 1 João no capítulo 5, em Romanos no capítulo 5, no versículo 8, quando Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz quase a mesma coisa. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu, enquanto nós ainda éramos pecadores. Sabe, quando eu caminho por esses versos, 1 João no capítulo 4, versículo 8, Romanos no capítulo 5, versículo 8, e agora em 2 Coríntios no capítulo 5, nos versículos 14 a 15, eu encontro algo que me paralisa. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, preste atenção. Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando eu olho para essa expressão que o apóstolo Paulo usa, pois o amor de Cristo nos constrange. Pois o amor de Cristo me constrange. A palavra constranger é sunectio. E ela fala manter o todo, para que não caia em pedaços, ou para que não seja dissolvido. Então a ideia eu não sei se você é tão antigo quanto eu, e a gente comprava folha de papel ou maço na papelaria, a gente sempre era enrolado para a gente levar para casa para fazer trabalho de casa. Aqueles que são mais novos, eles não sabem nem do que eu estou falando, mas quando a gente chegava em casa, a gente tinha que pegar o papel e estender e botar alguns livros em cima, para que ele pudesse voltar à forma original. Quem é dessa época aí, vai dando glória a Deus aí, ó. Vocês sabem do que eu estou falando. É legal olhar para essa palavra, porque a ideia é exatamente isso. O amor de Cristo nos comprime. Ele envolve a gente do lado de fora, e Ele nos envolve do lado de dentro. Então nós somos constrangidos. É como se você estivesse bebendo água enquanto nada. Você está sendo molhado por fora e molhado por dentro. Então eu entendo que essa decisão de Deus, no seu eterno propósito de manifestar a sua graça,
no seu eterno propósito de restaurar o relacionamento dele comigo, porque eu estava impossibilitado de acessá-lo, eu estava impossibilitado de conhecê-lo, era-me impossível transpor as barreiras que o pecado construiu entre nós. Então eu fui convencido, eu fui completamente convencido a respeito da realidade desse amor, e já não existe mais nenhuma possibilidade de dúvida. E para tentar deixar isso mais claro para você, porque para mim isso é uma convicção, é algo que eu tenho como certeza absoluta no meu espírito. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 136. Porque nesse Salmo 136 a gente encontra uma outra palavra para amor na antiga aliança, que é o Hesed de Deus. Então, quando você olhar para esse Salmo, você vai descobrir coisas, verdades que são absurdas. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, porque o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, e aí o salmista ele não se cansa de dizer, por causa do seu amor que dura para sempre, que estendeu a terra sobre as águas, por causa do seu amor que dura para sempre, aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas. Sabe por quê? Porque a sua fidelidade não tem fim. É um hino de declaração desse amor de Deus. E falando em como Deus manifestou esse amor para com a nação de Israel, em como isso vai se descortinando. Então, quando eu olho para tudo isso, eu entendo porque Deus amou e valorizou tanto o mundo, que Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que crê e confia nele como Salvador e Senhor. Eu gosto dessa tradução, porque todo aquele que nele crê e confia como Salvador e Senhor pessoal, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse mesmo capítulo 3 de João, no versículo 36, João faz uma das declarações mais contundentes para mim a respeito do Filho. Ele diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, ele diz que quem crê no Filho e confia nele como Salvador pessoal, recebe do Pai um anel, recebe do Pai um selo, que é o Espírito da promessa. E ele diz, se você crê e confia no Senhor como seu Salvador pessoal, você tem a vida eterna. Então eu entendo, eu consigo compreender, eu consigo discernir no meu espírito que agapao fala assim, o amor de Deus é uma porta, manifesto na pessoa de Jesus Cristo, que abre para nós um caminho para o céu. Irmão, preste atenção. João no capítulo 10, vai anotando aí. Ariane, tenha misericórdia deles, vai. Escreve aí, 1 João 4, 8 e 10, Romanos 5, 8.
2 Coríntios 5, 14 e 15. E João 10, nos versículos 7 até o versículo 10. Ela vai escrevendo ali. Olha o que Jesus diz. Então Jesus disse mais uma vez. Olha bem o que ele diz. Em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. E aí ele repete no versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Eu vou repetir porque talvez você não esteja discernindo algo da parte de Deus a teu respeito. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Isso significa que quem é salvo, entra pela porta. Passa pela porta e encontra provisão. Preste atenção, porque se você quer caminhar dentro daquilo que Deus tem para estabelecer através da sua vida, eu não sei o que você vai decidir a partir desse encontro. Se você vai continuar vivendo esse mesmo estilo de vida que você tem vivido até aqui, ou se você vai desejar viver e mergulhar em águas mais profundas em Deus. Porque se você aqui hoje está sendo tomado pela dúvida, ou se você viveu um ano pressionado por causa das suas circunstâncias, eu quero dizer que você pode ter perdido a oportunidade de ter vivido um dos melhores anos da sua vida. Porque dentro do seu coração, dentro da sua mente, você precisa desenvolver um estilo de mente, um estilo de mentalidade. Você precisa ter uma forma de pensar em que não exista nenhuma possibilidade de dúvida quanto à provisão, o cuidado e o amor de Deus manifesto em Jesus Cristo por você. Se você está em dúvida, é porque você é inconstante. E se você é inconstante, Tiago diz que você não vai receber coisa alguma do Senhor. Preste atenção, se você é inconstante, não há possibilidade de sustento para você, não há possibilidade de provisão de você, porque você não está firmado na rocha. Você é alguém que se deixa sublevar pelas circunstâncias. E aí no versículo 10 ele diz, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então se Jesus é a porta, se o amor foi a entrega que Deus fez por mim, dando-me o seu Filho, para que por meio dele eu possa ter a vida eterna, então eu entendo que o amor é a chave, o amor é o princípio, o amor é aquilo que abre o coração de Deus para mim e me faz entrar e ser recebido no seu reino. Eu acho que você não entendeu não. Sabe por quê? Quando nós começamos essa jornada, nós falamos sobre a autoridade e como Deus foi se manifestando e eu pude ler para você algumas vezes o Salmo 115 no versículo 16, onde Deus fala que os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Você entende o que isso significa? Ele tinha criado um mundo perfeito, mas por causa de uma decisão do homem, nós demos autoridade, nós entregamos essa autoridade que nós tínhamos, nós entregamos essa autoridade que tínhamos a Satanás, o adversário. E agora toda a terra está decaída, toda a natureza está decaída, tudo está em declínio, aguardando com grande expectativa que os filhos de Deus possam revelar a glória do Pai. Fala assim, há uma expectativa sobre a minha vida. Eu acho que você não está entendendo, há uma expectativa sobre a sua vida. Então o que você precisa abandonar agora?
Eu estou falando para você que Deus tem uma vida abundante e plena para você. Se essa vida é real, tem alguma coisa que está dentro de você que impede você de entrar nesse lugar de plenitude. Você não está vivendo, ou melhor dizendo, você está vivendo aquém, você está vivendo abaixo, você está vivendo num nível não satisfatório, segundo a expectativa que Deus tem a teu respeito. Você está me entendendo, sim ou não? Você consegue discernir que existem alguns limitadores que estão prendendo a sua vida? Quem tem consciência disso, diga amém. Então você tem que ter coragem nessa noite para romper com essa estrutura, essas estruturas que estão paralisando você. Por quê? Preste atenção. Ele diz, eu sou a porta. Se você olhar no capítulo 10, lá no versículo 27, ele vai dizer assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então as ovelhas de Jesus conhecem a voz de Jesus. Eu vou repetir, as ovelhas de Jesus conhecem a voz do seu pastor. E elas o seguem. E ele diz, meu Pai que mais deu é maior do que tudo. E ele diz, ninguém pode arrebatar as ovelhas que o Pai me deu das minhas mãos. Porque ele diz, eu e o Pai somos um. Então o amor de Deus, ele me cela. O amor de Deus é uma garantia de que eu posso entrar nesse lugar. E aí quando você olha para Abraão, você vê que Deus estabelece uma aliança com Abraão. Lembra? Deus estabelece uma aliança com Abraão. Porque Abraão, quando decide entregar o seu filho, Abraão com a sua própria boca, ele declara, Deus, Gênesis no capítulo 22, no versículo 8, ele diz, Deus proverá para si um cordeiro. E ali Abraão dá as condições para que Deus possa entrar na terra. Porque Deus precisava de um corpo. E aí você vai ouvir o profeta declarando, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Por que ele precisava de um corpo? Porque ele precisava entrar na terra novamente. Para que ele pudesse resgatar a autoridade que ele havia perdido, porque ele deu essa autoridade ao homem, e o homem entregou essa autoridade para Satanás. Filipenses no capítulo 2, no versículo 7 e 11. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí você entende que ele esvaziou-se. E aí João no capítulo 1, no versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Fala assim, o verbo se fez carne. Fala assim, o verbo se fez carne. Fala assim, o verbo se esvaziou. Você entende que quando ele fez carne, ele se esvaziou. E aí depois ele foi humilhado, assumindo a forma de homem. E na forma de homem ele desceu mais baixo, subindo no madeiro. Mas quando ele subiu no madeiro, ele conquista toda a autoridade. Para que ao nome de Jesus se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Para que todos possam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. De que Ele é um Rei de reis. De que Ele é um Senhor de senhores. Ele é o Rei de toda a terra. Então quando eu entendo isso, eu tenho que correr para a cruz todos os dias. Eu tenho que me desesperar para a cruz. Eu preciso ir para a cruz. Eu preciso me mover na direção da cruz. Porque quando eu me movo na direção da cruz, eu assumo a cruz. Eu tomo a cruz como se fosse minha. E aí eu entendo. Eu compreendo a verdade revelada de que o amor de Deus abre a porta
de acesso aos princípios e valores, para que eu possa exercer autoridade, para que eu possa exercer fé, para que eu possa andar em aliança, para que eu possa me mover em esperança, para que eu possa ter alegria, para que eu possa ter vida. Espera aí. Abra a sua Bíblia, de novo, em Mateus no capítulo 6. Eu preciso falar com você. Eu preciso repetir para você ouvir e entender. Repete após mim assim: o amor é a porta que abre acesso aos princípios e valores, para que eu exerça a autoridade, para que eu ande em aliança, para que eu cresça em fé, para que eu viva a esperança, para que a alegria seja presente, para que eu possa viver a vida abundante. Então sabe o que isso significa? É que se você não se submeter, preste atenção, eu não estou falando de alguém que um dia, sentado na congregação, em algum lugar na sua vida, decidiu assim, disse assim: não, eu aceito Jesus. Eu não estou falando de aceitar Jesus, eu estou falando de subordinação. Eu não estou falando de simplesmente você dizer que agora você aceitou Jesus, como se você tivesse condições de aceitar alguma coisa. É simplesmente você entender que quando a gente se encontra com Jesus, a gente não aceita, a gente se rende, a gente simplesmente perde tudo. Isso significa que se eu conheço a voz do pastor, eu não tenho mais vontade. Se eu conheço a voz do pastor, eu não tenho mais desejo. Mas espera aí, pastor, o senhor está falando de aniquilar a sua vida? Não. Eu estou falando de entrega. Eu estou falando de rendição. Rendição. É interessante a nossa experiência, na nossa caminhada de vida, a gente não entende, né? Eu não sei quantas vezes você já teve a oportunidade de ser assaltado e alguém aponta uma arma para você e diz: perdeu. E eu não entendo por que na verdade a gente ainda fica aborrecido. Porque se a gente já perdeu, Gilcimar, quem está tendo o problema é o ladrão. Porque se ele está tirando alguma coisa que ele pensa que é minha, ele está perdido, porque ele é que está perdido, porque eu perdi todas as coisas em Cristo. Então tudo é dele. Se tudo é dele, não há necessidade de aborrecer. Então você começa a perceber, e aí, queridos, nós precisamos entender que Deus está propondo para nós uma radicalidade de um estilo de vida que é diferente. Por isso que eu preciso mostrar para você algo em Mateus 6, que nos é acessível, porque Jesus está aqui no Sermão da Montanha. E Ele está nesse Sermão da Montanha e está tentando ensinar para os seus discípulos valores e princípios que são fundamentais. Ele está tentando dizer para eles: olha, agora vocês pertencem a um outro reino. Vocês são cidadãos de uma outra realidade. E é muito interessante, queridos, é muito claro, é muito perceptível, quando você olha para esse versículo, esse capítulo 6. Versículo 10, ele começa a ensinar a respeito da oração. Ele disse: portanto, quando orarem, vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí ele faz a mais bombástica declaração: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então ele está falando: olha, agora é chegado para vocês o meu reino. Orem para que o meu reino venha, para que através de vocês, fala assim: é através de mim. Fala assim: é através de mim.
Repete bem alto e grita bem alto: é através de mim que o reino será manifesto. E ele vai falando a respeito de jejum, a respeito de oração, ele vai falando sobre os nossos olhos, e ele vai tocando em diversos valores. E aí ele diz, e ele no versículo 25, ele começa a chegar a uma verdade contundente, algo que nos incomoda. Porque é algo exatamente que tem sido o foco de nossas vidas nesse tempo. Olha o que ele diz no versículo 25: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Uau! Ele está dizendo, não se preocupem com a sua vida. Quanto ao que você vai comer, ou quanto ao que você vai beber, ou quanto ao que você vai vestir. Veja, porque o reino de Deus não consiste em buscar arroz. O reino de Deus não consiste em se preocupar com feijão. No reino de Deus, você não precisa ter a preocupação sobre o que você vai vestir. No reino de Deus, você não precisa se preocupar absolutamente com nada do que você vai fazer. Você não precisa se preocupar com o que você vai vestir. Você não precisa se preocupar com o que você vai comer. Você não precisa se preocupar como você vai morar. Ele está dizendo para nós, olha, vocês devem orar para que o meu reino venha. E o meu reino virá através de vocês, mas para que o meu reino venha através de vocês, para que o meu reino se mova através de vocês, para que a minha vida seja manifesta através de vocês, vocês precisam experimentar o meu amor, vocês precisam se deixar tocar pela minha presença, e quando isso acontecer, e quando a minha presença chegar até vocês, vocês vão entender o que é satisfação, o que é contentamento, o que é alegria. Então vocês vão mudar, vai haver uma inversão na sua agenda de prioridades, vai haver uma inversão naquilo que tem dominado a sua vida. Porque Ele está dizendo para mim, está dizendo para você, tudo aquilo que se concentrou e tomou grande parte da nossa vida ao longo de todos essas 52 semanas. Ele está dizendo, são os pagãos que se preocupam com essas coisas. São os pagãos que se preocupam com o que vão comer. Ele diz, olhem para os lírios do campo, olhem para as aves que voam. Ele diz, vocês não têm muito mais valor do que eles. Ele diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E você conhece alguém que na terra tenha sido mais rico? Não existiu nenhum homem sobre a terra que tenha alcançado a riqueza de Salomão. E o Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, está dizendo para mim e para você, que nós não podemos continuar vivendo com esse tipo de preocupação. Versículo 31, olha o que ele diz. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos, porque os gentios que se preocupam com todas essas coisas. Ele diz, o Pai de vocês está no céu. Eles sabem que vocês precisam de todas elas. Fala assim, o meu Pai. Você tem que falar com convicção. Fala assim, para você ouvir. Lá dentro na sua mente você precisa ouvir a sua voz ressoando. Fala assim, o meu Pai conhece todas as minhas necessidades. E aí ele faz uma declaração. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas
nos seriam acrescentadas. O que Deus está falando comigo e com você? É que o amor dele, esse amor que ele fez com que ele entregasse Jesus, esse amor que fez com que Jesus deixasse a glória dos céus, se esvaziasse, se humilhasse, assumindo a forma humana e indo para a cruz. O que ele está dizendo para nós? É muito simples de entender. Mas eu e você, porque não temos nos rendido, temos resistido. Ele diz: passe o resto de sua vida ocupado em buscar. Preste atenção, anote aí. Buscar, entender como funciona, compreender as suas consequências e implicações. E levantar outras pessoas ao nível de entendimento que você já alcançou. E todas as outras coisas, ele diz, eu vou acrescentar a você. Ele diz, são os pagãos, são os gentios, são eles que se preocupam com essas coisas. Mas o teu Pai que está nos céus, Ele sabe que você precisa de todas essas coisas. Então, busque, tente entender como o reino de Deus funciona. Lembra que eu tenho falado para vocês repetidas vezes a respeito de Isaías no capítulo 33, no versículo 6? Quando o profeta diz, ele será um firme fundamento no tempo ao qual você pertence. Então ele diz que o Senhor, que Jesus seria um firme fundamento nesse tempo que eu considero hoje. E Ele iria abrir para mim um caminho de salvação, Ele iria abrir para mim um caminho de sabedoria, e Ele iria abrir um caminho de conhecimento. E Ele diz nesse mesmo versículo 6, que o temor do Senhor é a chave para entrar nesse tesouro. Então o amor abre para mim um relacionamento com Deus, e quando eu desenvolvo o temor, eu entro nesse lugar de salvação, eu entro e discerno esse caminho de sabedoria, e eu entendo e tenho conhecimento de quem Deus é. Ah, meu irmão, preste atenção. Deus não te chamou para viver uma democracia. Deus não te chamou para viver numa monarquia. Deus não te chamou para viver numa república. A palavra de Deus, a palavra do eterno, a palavra que Deus tem dado para nós, é uma palavra tão poderosa, é uma palavra tão contundente, que quando eu entendo e discerno essa palavra, quando eu compreendo a totalidade do que ela realmente significa, então eu realmente discerno, eu realmente compreendo, e eu realmente sou levado a uma dimensão, aonde eu fui transportado das trevas para a sua luz. Olha o que ele diz a teu respeito. Ele diz, vocês agora são um sacerdócio real. Ele diz agora, vocês são uma nação santa. Ele diz, vocês são um povo que foi escolhido. Vocês são uma propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que isso significa? É que Ele não veio estabelecer, simplesmente nos dar salvação, mas Ele veio estabelecer um reino. Ele veio estabelecer um novo reino. Por isso que Jesus, quando começa a sua pregação, Ele diz, é chegado a vós o reino dos céus. Fala assim, o reino dos céus chegou. Você não está entendendo, grite bem alto, o reino dos céus chegou. E se Ele disse que eu sou um sacerdócio real, se Ele disse que eu sou uma nação santa, é porque eu fui transportado. Agora eu não somente, o amor de Deus não abriu simplesmente para mim um novo e vivo caminho pelo sangue, Ele me transportou para uma nova cidadania. Mas você ainda está pensando no seu direito. Você ainda está vivendo uma vida baseado no teu direito, no que você perde ou no que você ganha. Você ainda não se rendeu. Você ainda não tem uma mentalidade de quem é cidadão do reino dos céus.
Sabe por quê? Porque o amor de Deus garante o acesso. Foi por isso que o filho pródigo, o filho mais velho que ficou em casa, quando chegou para o pai não entendeu. É exatamente porque você não está entendendo. Talvez quando você chegar diante de Deus, você falar assim: pai, o Senhor não me deu nem um bezerro para que eu pudesse fazer um churrasco com os meus amigos. E Deus vai dizer para você, como pai do filho pródigo: filho, eu não estou te entendendo. Tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que eu tenho é teu. Talvez o problema seja exatamente como aquele filho pródigo que ficou em casa. Você não se sente parte. Na verdade, você está esperando ainda que um anjo venha, um bem grandão, venha com uma bandeja e de noite visite você no seu secreto e diga para você: ei filho, eu vim aqui da parte do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu vim servir a você. Eu vim servir a você. Eu vim aqui confirmar para você tudo que a palavra do meu Senhor tem dito a teu respeito. Você ainda está olhando para si mesmo. Você ainda está olhando para si mesmo e olhando para os seus pecados. Você ainda está olhando para si mesmo e achando que você é alguém que não tem valor. Você ainda está olhando para si mesmo e você não consegue entender o que Jesus fez na cruz por você. O que Ele realmente operou a teu respeito. Então você tem um grande conflito de identidade. A tua identidade, o amor de Deus que libera o acesso, ainda não transformou a sua identidade, realmente fazendo com que você entenda que todos aqueles que creram no seu nome, Ele diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Sacode a pessoa que está do seu lado aí. Cara, sacode ele. É porque há uma agonia no meu. Sacode, Jucimar, sacode essa pessoa que está do seu lado aí, rapaz. Não é retórica não, é para você sacudir mesmo. Sacode essa pessoa que está na sala com você. Fica de pé, cara. Fica de pé. Começa a ministrar na vida dessa pessoa que está do seu lado aí. Começa a orar por ela. Há uma grande batalha na mente. Você está sendo derrotado na sua mente. Você está sendo prisioneiro na sua mente. Você está esperando ter um aumento de salário para mudar de vida. Você precisa mudar de vida agora. Você precisa somente tomar posse da tua identidade de filho. Ei, Deus está dizendo para você que é tempo de mudança. Oh Deus, que os teus céus se abram, Deus, que o teu reino, Senhor, venha mover, faz com que esse povo entenda quem eles são, Deus, marca, Deus, no seu cérebro, Deus, marca no inconsciente, Deus, eles são servos, Deus, eles são filhos, eles são co-herdeiros em Cristo.
há uma promessa inestimável a respeito deles. Fala com eles, Deus, em nome de Jesus. Oh, papai, fala com teu povo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome assento no seu lugar, irmão. Sabe, se nós estamos vivendo num reino, nós não estamos mais vivendo numa democracia simplesmente. Se você olhar para a democracia, se você pode olhar para Kant, você pode olhar para Platão, você pode olhar para Sócrates, você pode olhar para Aristóteles, e você vai ver que todas essas ideias são ideias desses homens que já morreram, são as ideias deles que estão vivas. Mas quando você olha para o reino, é por isso que é muito mais do que simplesmente ter um nome no hall de membros de uma igreja ou vir a um culto. Porque quando você pensa dessa forma, você está pensando num sistema religioso. E em um sistema religioso existem regras que você precisa seguir. Mas um reino fala de uma cultura. Então são valores, são princípios vivos, que são eternos, são imutáveis. Então você começa a entender, lá desde Ezequiel, quando ele diz: olha, eu vou tirar de vocês um coração de pedra, eu vou colocar dentro de vocês um coração que seja sensível. Eu vou colocar as minhas leis no seu coração. Aí você começa a entender, você começa a ter os seus olhos abertos. E aí você começa a perceber que Ele não fez de nós uma multidão, não. Ele nos fez de nós filhos. Ele nos fez de nós cidadãos de um reino. Ele nos transportou agora para o reino do seu Filho amado. Então agora eu me movo de uma outra forma. E aí você descobre, queridos, você descobre que é impossível não amar. É que a gente está pensando nesse amor, mas esse amor, ele vem recheado de uma série de obrigações, não. Ele vem permeado por um relacionamento. Então eu descubro que a imagem dele vai sendo conformada em mim. E quanto mais eu percebo a sua presença, mais eu sou tocado pelo seu amor. Então não existe possibilidade. Sabe o que acontece? Os julgamentos, eles caem. A gente vai parar de julgar o outro. A gente vai começar simplesmente a se mover. A gente vai começar a dar os passos que são necessários para que a obra do nosso Deus avance. Nós vamos simplesmente nos mover com ousadia e com intrepidez. E vai haver uma percepção de uma transformação, porque você compreende. Eu vou voltar em 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama
é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então você descobre que nisso manifestou a Deus, o amor de Deus por mim, em que Deus deu o seu Filho unigênito ao mundo, para que eu possa viver por meio dele. Então sabe, você começa a descobrir, de verdade, que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas ele é alegria, ele é paz e ele é vida no Espírito. Então ele começa a levar o seu coração a ter um longo ânimo. Você começa a ser longânimo. Aí você consegue perceber a bondade. Você consegue perceber a amabilidade. Você começa a perceber o domínio próprio brotando de dentro de você. Sabe por quê? Porque o Senhor está muito perto. E Ele transferiu, Ele nos deu o espírito do senhorio dEle. Ele colocou dentro de nós. Então esse fruto começa a jorrar. Essa cultura, essa busca pelo Senhor, esse entendimento de como os princípios do reino funcionam, esse mergulhar nesse aprofundamento constante e ininterrupto com Ele pelo resto de nossas vidas, você vai descobrir que a primeira coisa que eu preciso, então a primeira palavra, não a sétima, mas a primeira palavra que nasce da cruz, é o amor. E é no amor que estão contidas todas as outras revelações. É no amor em que eu experimento a autoridade. É no amor que eu experimento a alegria. É no amor que eu cresço em fé. É no amor que eu experimento a vida. Então eu descubro que a vida que Deus tem para mim. Então eu não olho mais para as minhas circunstâncias, não. Eu sou livre das circunstâncias. Sabe, tem muita gente que vem para a igreja, e elas vêm na expectativa de que elas querem ser amadas, mas uma das consequências primordiais do amor de Deus por nós, é que nós não buscamos mais o nosso próprio interesse. Então todo mundo olha para o outro e diz, você é obrigado a me amar, você é líder, então você precisa me amar. Mas isso não é amor de verdade, sabe por quê? Porque isso não é cruz. Porque isso está baseado num contrato, não num relacionamento. Porque eu só posso amar porque Ele me amou primeiro. Então o amor transforma a minha cosmovisão. Então eu deixo aquela posição em que eu estou aqui, eu digo, eu quero que vocês me amem, e eu começo a simplesmente a jorrar, porque é um rio que corre do trono de Deus, e esse rio jorra para a vida eterna. Então eu me torno uma fonte inesgotável. Essa noite Deus quer curar essa sua tão necessidade que você tem de ser amado, de ser reconhecido, porque você está fazendo das pessoas, você está parasitando a vida de pessoas, porque você está tiranizando essas pessoas. Você simplesmente precisa dizer, eu me rendo, e o rio de Deus vai varrer da sua vida. O rio de Deus vai varrer na sua vida. Eu vou repetir, o rio de Deus vai varrer da sua vida todas essas mazelas, essas angústias, essas teorias de vitimização. E você vai ser um daqueles que vai orar e vai dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu, porque eu sou o canal para a manifestação
do teu reino. Fala assim: eu sou a resposta do teu amor. Talvez você esteja sentado aqui hoje como um cliente. Você esteja esperando que a pessoa que está sentada do seu lado pergunte o seu nome, demonstre algum interesse por você. Mas nessa noite Deus precisa curar as suas feridas. Por quê? Porque nós precisamos ter esse ato espontâneo em que cada um de nós vai demonstrar verdadeiro interesse pelo outro. Então, essa nossa neurose de sermos o centro, essa coisa pecaminosa de nós estarmos sempre nos colocando no centro, ela vai acabar. E nós vamos entrar nesse ambiente para que sejamos cada um de nós a resposta para o clamor, a resposta para a súplica, a resposta para o sustento, a resposta para servir. Simplesmente eu vou ser a resposta. Eu vou amar porque Ele me amou primeiro. Eu vou servir porque Ele me serviu primeiro. Eu vou... Então eu entro numa plenitude. Eu agora não preciso mais me preocupar. Sabe por quê? Porque eu sou dele e Ele é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E a bandeira que nos cobre é o amor. Que Deus para tanto nos abençoe.